Olá, amigos. Aqui quem fala é o Martim. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir nosso episódio até o fim. Tópico número 1. Elon Musk balança a geopolítica, chama Taiwan de parte da China e culpa os Estados Unidos, revelação chocante. Tópico número 2. Pedido de apoio de Taiwan, os Estados Unidos, o Japão e as Filipinas podem parar as ambições navais da China? Tópico número 3. China mostra sua força no Pacífico, os Estados Unidos estão em apuros. Tópico número 1. As recentes declarações feitas por Elon Musk durante a cúpula ONU em 2023 sobre a questão das relações entre China e Taiwan têm gerado discussões no palco global. A visão de Musk, que se alinha com a perspectiva da China, caracteriza Taiwan como uma parte integrante da China, em contraste com as aspirações de Taiwan por autonomia e independência. Essa afirmação equipara o status de Taiwan ao do Havaí, sugerindo que a exclusão de Taiwan do território chinês é injustificada. Musk destacou o objetivo claro da China de reunificação com Taiwan e colocou a responsabilidade nos Estados Unidos por obstruir esse esforço, principalmente no Mar da China Oriental. Ele ressaltou as crescentes capacidades militares da China em contraste com o que ele vê como estagnação na força militar dos Estados Unidos. A preocupação de Musk é que o poder militar da China na região logo possa superar o dos Estados Unidos, potencialmente levando ao uso da força para integrar Taiwan ao continente chinês. Além disso, Musk destacou as conquistas da Tesla na China, onde a empresa estabeleceu com sucesso uma presença significativa no mercado. Ele mencionou suas extensas interações com líderes chineses, implicando seu entendimento da perspectiva da China sobre a questão de Taiwan. Do outro lado do espectro político dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump expressou confiança de que não haveria invasão chinesa em Taiwan se ele fosse reeleito. Enquanto isso, Vivek Ramaswamy, um candidato potencial do Partido Republicano para 2024, absteve-se de adotar uma posição definitiva sobre Taiwan, enfatizando a importância de alcançar uma independência em semicondutores como um elemento dissuasório para uma possível agressão. Vale ressaltar que Taiwan possui uma posição crucial na indústria global de semicondutores, sendo responsável por 60% da produção mundial, com 90% dos modelos mais avançados originados na ilha. Além disso, Taiwan é o 10º maior parceiro comercial dos Estados Unidos, destacando a importância econômica e estratégica da região. A postura da China em relação a Taiwan tem se tornado cada vez mais assertiva nos últimos anos, com autoridades chinesas fazendo declarações sobre sua prontidão para uma potencial invasão militar de Taiwan e sua determinação em alcançar a reunificação até 2027. Essa complexa questão geopolítica convida a uma gama diversificada de opiniões e perspectivas. É essencial promover um diálogo aberto para compreender melhor as implicações e as potenciais consequências de abordagens diferentes para a questão das relações entre China e Taiwan. Ao analisar a situação, é evidente que a perspectiva de Elon Musk se alinha de perto à posição oficial da China sobre Taiwan. Ao caracterizar Taiwan como uma parte integrante da China, ele reflete a visão do governo chinês e seu objetivo de reunificação. A ênfase de Musk nas crescentes capacidades militares da China e no papel percebido dos Estados Unidos em obstruir a reunificação ecoa a retórica frequentemente ouvida de autoridades chinesas. A afirmação do ex-presidente Donald Trump de que uma invasão chinesa a Taiwan não ocorreria sob sua liderança reflete a abordagem de seu governo, que incluía aumento das vendas de armas para Taiwan como uma mostra de apoio. Isso sugere uma crença no poder do dissuasão por meio de ajuda militar e apoio diplomático. Em contraste, o foco de Vivek Ramaswamy na independência em semicondutores como forma de dissuadir a agressão adota uma abordagem diferente. Isso destaca a interdependência econômica entre Taiwan e o mundo, especialmente em setores de alta tecnologia.
Essa abordagem sugere que garantir o status e estabilidade de Taiwan não é apenas uma questão de prontidão militar, mas também envolve assegurar cadeias de suprimentos críticas. A importância de Taiwan na indústria global de semicondutores não pode ser subestimada. Com a maioria da produção de semicondutores avançados ocorrendo na ilha, qualquer interrupção em Taiwan pode ter implicações de longo alcance para o setor de tecnologia em todo o mundo. Isso destaca a importância de manter a estabilidade e a paz na região. A assertividade da China em relação a Taiwan gera preocupações sobre um potencial conflito militar. As declarações de autoridades chinesas sobre a prontidão para uma invasão militar e o desejo de reunificação até 2027 sinalizam um senso de urgência maior por parte da China. Isso, por sua vez, tem gerado maior atenção e escrutínio por parte da comunidade internacional. Em conclusão, a questão das relações China-Taiwan é um assunto complexo e delicado, com implicações significativas para a política global, economia e segurança. Diferentes partes interessadas, como Elon Musk, o ex-presidente Donald Trump e o potencial candidato do Partido Republicano Vivek Ramaswamy, oferecem perspectivas distintas sobre como navegar neste desafio geopolítico intrincado. À medida que essa questão continua a evoluir, é crucial estimular um diálogo aberto e respeitoso para compreender melhor as diversas visões e buscar soluções diplomáticas e pacíficas que priorizem a estabilidade, a segurança e a cooperação econômica na região da Ásia-Pacífico. Quais são seus pensamentos e opiniões sobre o assunto? Por favor, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. Tópico número 2. Apelo de Taiwan por apoio. Os Estados Unidos, Japão e Filipinas podem deter as ambições navais da China? Em uma tentativa de enfrentar a crescente ameaça naval da China, o almirante Huang Shuku, responsável pelo programa de submarinos do país, de Taiwan, pediu o estabelecimento de um mecanismo conjunto de relatórios com os Estados Unidos, Japão e Filipinas. O almirante Huang enfatiza que a localização estratégica de Taiwan no Indo-Pacífico, servindo como um elo vital entre o Nordeste Asiático, Sudeste Asiático e China, torna crucial impedir que a China cerque completamente a ilha. Destacando as consequências potenciais, o almirante Huang afirma que se Taiwan cair sob controle chinês, isso concederia à China acesso ao Oceano Pacífico, permitindo que ela interrompa as rotas comerciais e conexões comerciais vitais do Japão e da Coreia do Sul. Além disso, isso melhoraria significativamente a influência da China sobre todo o Mar da China Meridional. Esse desenvolvimento não apenas colocaria em perigo o desenvolvimento e a sobrevivência do Japão, mas também representaria uma ameaça direta ao Japão e à Coreia do Sul, com o apoio coletivo da Rússia, Coreia do Norte e China. Para enfrentar esse desafio, o almirante Huang propõe a criação de um mecanismo colaborativo de relatórios entre Japão, Estados Unidos, Filipinas e Taiwan para compartilhar informações sobre as atividades militares chinesas regionais, tanto nos céus quanto nos mares. Ele ecoou o sentimento do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, afirmando que uma emergência em Taiwan representaria também uma emergência para o Japão. Com uma vasta experiência no alto escalão da Marinha e Forças Armadas de Taiwan, o almirante Huang traz uma expertise significativa para a conversa. Recentemente nomeado para liderar a Força-Tarefa Submarina Nacional de Taiwan, ele destaca a importância da defesa das águas nordeste de Taiwan e do Canal de Bashi, que fica entre a ilha de Mavulis das Filipinas e a Ilha das Orquídeas de Taiwan. O almirante Huang prevê que, em caso de um ataque grave, a China possa buscar apoio da Rússia para implantar sua marinha no Mar da China Oriental, isolando Taiwan e acelerando a invasão. Para enfrentar isso, o Programa de Submarinos de Defesa Indígena de Taiwan desempenha um papel vital. O almirante Huang confirma que Taiwan realizará testes em seu primeiro submarino construído domesticamente neste mês, com o objetivo de construir uma frota formidável capaz de prevenir efetivamente o cerco chinês à ilha e restringir seu acesso às vias navegáveis estratégicas. A atual frota de submarinos de Taiwan consiste em 2 submarinos projetados na Holanda e fabricados no final dos anos 80. No entanto, sob a liderança da presidente Tsai Ing-wen, Taiwan tem buscado um empreendimento ambicioso para desenvolver suas capacidades submarinas.
O almirante Huang revela que o primeiro submarino construído domesticamente será testado em setembro, com previsão de implantação na Marinha no próximo ano. Já estão em andamento planos para produzir mais 7 submarinos, totalizando uma frota de 10 equipada com torpedos Mk-48. Essa frota poderia interromper o abastecimento e o apoio da Marinha Chinesa, protegendo assim Taiwan de um cerco. Ao impedir ou sustentar qualquer cerco chinês, Taiwan visa proteger a primeira cadeia de ilhas, um conjunto de arquipélagos importantes no Pacífico ao largo da costa leste asiática. Essa estratégia defensiva proporcionaria maior manobrabilidade para o Japão, Estados Unidos e outras nações com ideias semelhantes para apoiar Taiwan, criando dificuldades para a China caso um ataque persista. Em conclusão, o almirante Huang Shukuan, de Taiwan, enfatiza a importância da colaboração internacional para enfrentar a crescente ameaça naval da China. Ao estabelecer um mecanismo conjunto de relatórios e focar em seu programa de submarinos, Taiwan visa proteger suas águas estrategicamente importantes e enfrentar um possível cerco chinês. A conclusão do projeto de submarinos de defesa indígena de Taiwan não apenas melhoraria suas capacidades de dissuasão, mas também contribuiria para manter a estabilidade na região mais ampla do Indo-Pacífico. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 3. A China exerce sua força no Pacífico, os Estados Unidos estão em apuros. As recentes manobras militares da China no Pacífico, juntamente com seus esforços para fortalecer laços com Taiwan, têm levantado preocupações e suscitado especulações sobre possíveis escaladas entre as duas partes. Taiwan relatou que mais de 20 aeronaves militares chinesas, incluindo caças J-10, entraram em sua zona aérea e conduziram exercícios próximos à ilha. Além disso, mais de 20 navios de guerra chineses, incluindo destroyers Type 055, teriam navegado no Pacífico através do canal de Bashi e do Estreito de Miyako. Essas atividades militares da China ocorrem em meio ao aprofundamento dos laços entre Taiwan e os Estados Unidos, o que provocou uma resposta de Pequim. Enquanto a China reivindica soberania sobre Taiwan, a ilha rejeita firmemente essas reivindicações. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan expressou vigilância em monitorar a situação e implantou vários ativos das Forças Armadas em resposta às atividades. A China não comentou sobre os exercícios militares nem fez uma declaração oficial sobre suas intenções. Vale ressaltar que essas manobras coincidem com os exercícios navais conduzidos pelos Estados Unidos na região, em colaboração com Japão, Austrália e Filipinas, no Mar do Sul da China. As relações deterioradas entre China e Estados Unidos podem ter contribuído para o momento dessas ações militares. Especialistas têm opiniões divergentes sobre as motivações da China. Alguns sugerem que essas manobras estão alinhadas com o objetivo de longa data de Pequim de potencialmente recuperar Taiwan pela força se meios pacíficos falharem. As movimentações militares podem ser vistas como uma tática coercitiva para consolidar sua posição e influência na região. No entanto, é importante reconhecer que essas ações intimidadoras frequentemente têm consequências não intencionais, com eleitores taiwaneses se unindo em torno de candidatos críticos à China em eleições passadas. Paralelamente aos exercícios militares, a China divulgou planos de estabelecer uma zona de desenvolvimento integrado na província de Fujian, com o objetivo de aprofundar o desenvolvimento transdistrito e promover a reunificação pacífica. O governo chinês visualiza Fujian como um destino atrativo para residentes e empresas taiwanesas em busca de oportunidades no continente. São enfatizados também os esforços para aprimorar os corredores de transporte e as conexões entre Fujian, Taiwan e outras regiões continentais. Analisando essa situação de maneira neutra, é evidente que há uma tensão significativa entre China e Taiwan, com atividades militares e manobras políticas aumentando os riscos. As intenções e objetivos dos exercícios militares chineses ainda não estão claros, embora provavelmente reflitam os interesses estratégicos mais amplos de Pequim e seu desejo de manter uma forte influência na região. Por outro lado, Taiwan está cada vez mais se alinhando aos Estados Unidos e a outros países, buscando apoio em sua busca por soberania.
É importante que observadores internacionais monitorem de perto a situação e examinem as possíveis consequências dessas ações. Os acontecimentos envolvendo China e Taiwan têm implicações mais amplas para a estabilidade regional, bem como para a dinâmica geopolítica entre China e Estados Unidos. É crucial incentivar o diálogo e as negociações pacíficas para evitar qualquer escalada que possa levar a um conflito maior. Convidamos os leitores a analisarem esses acontecimentos, tirarem suas próprias conclusões e compartilharem seus pensamentos sobre o assunto na seção de comentários.